Boa noite, pessoal. Começamos mais uma live. Eu vou fixar o tema aqui para vocês. Vamos esperar uns minutinhos até o pessoal ir entrando. A professora Juliana também. Boa noite, Tainá. Boa noite, mãe. Boa noite, professora Juliana. Vamos aguardar só uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Seja bem-vindo. Boa noite, Edson. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professora Juliana. Boa noite, tá me ouvindo? Sim, estou te Agora ouvindo foi. e te vendo. Meu celular deu uma travada, eu falei, não, não faz comigo agora não. O Insta, esses dias está um pouquinho instável, mas vamos torcer para que tudo corra normal hoje. Seja muito bem-vinda, professora Juliana. Eu estou muito feliz em estar te recebendo aqui, né, para mais uma live. A gente fez uma live um tempo atrás, foi muito bacana. A gente falou um pouquinho sobre o processo seletivo de mestrado em Direito Agrário, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que também é muito relevante, especialmente para quem quer ingressar na área acadêmica, que é o problema de pesquisa, né? Então, eu estou muito feliz. A gente começou esse projeto no início da semana com o professor Thales. Então, na segunda-feira, a gente falou sobre como conciliar o sonho do concurso público com o sonho do mestrado. Na quarta, a gente também falou com o professor Felipe Assensi sobre as formas não tradicionais, né, de ser muito bem remunerado com o seu mestrado. A gente falou muito sobre empreendedorismo acadêmico, também foi uma live muito bacana. E hoje a gente está aqui com você, né, para falar sobre essa temática aí do problema de pesquisa e para explicar, né, para o pessoal que está chegando agora, né, que está tendo aí contato com as nossas redes sociais. Pessoal, essas lives são as lives de aquecimento que a gente está fazendo com vários professores, pessoas que têm muita experiência em Está pesquisa. travando pra mim, Gustavo, eu estou te ouvindo. Não sei se é só pra Ixi. mim. Pessoal, como é que tá aí a minha conexão? Eu tô no 4G, estranho. Deixa eu. Agora você para mim travou também, professor. Acho que voltou. Tá me ouvindo, Juliana? Eu não estou te ouvindo, Gustavo, mas qualquer coisa eu começo a falar. Se o pessoal tá me ouvindo, Tá, joia. O pessoal tá falando aí, ó. Está ótimo, o Gabriel falou que a Juliana travou agora. Probleminhas que ocorrem no ao vivo. Ó, o Gabriel tá falando que voltou. Então, só de uma forma bem breve, eu estava explicando para o pessoal, né, professora Juliana, que a gente está fazendo essas lives de aquecimento para o evento que vai acontecer também na próxima semana, que é a maratona. Vai ser uma sequência de 4 lives, de
quatro aulas, na verdade, que eu vou estar realizando, sempre às 20 horas, em que eu vou estar compartilhando com o pessoal um método que eu utilizei, né, para ser aprovado em 3 mestrados em instituições públicas. Então, vai ser aulas bem bacanas, porque a cada aula também eu vou estar fornecendo para o pessoal que participar alguns materiais de apoio. E quem ainda não tiver inscrito, que tiver aqui na nossa live, depois, né, da nossa live, é claro, tipo, se você tiver interesse, você pode fazer a inscrição na minha bio do perfil aqui do Instagram, tá bom? Então, tá uma programação muito legal mesmo. Vai ser algo bem passo a passo, que vocês, assim, a cada aula, vocês vão conseguir sair da aula e já começar a aplicar as estratégias que eu vou passar por vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, pessoal, agora eu já vou passar a bola para a professora Juliana, né, agradecer a presença dela aqui com a gente, né, numa plena sexta-feira, para poder falar sobre esse tema que Opa, a professora Juliana caiu. Vamos aguardar um pouquinho até ela voltar. Seja muito bem-vinda, Maria. Gustavo, Oi. agora eu estou te ouvindo. Eu Tá não bom? ouvi quase nada do que você disse, mas eu acho que eu posso falar agora, né? Sim. Tá. Então, eu queria que você falasse, né, brevemente, se você se apresentasse, falasse para a gente como é que foi, né, a sua trajetória acadêmica aí durante a graduação, para a gente poder compreender. É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os professores que eu entrevisto, para a gente compreender, né, como é que foi essa trajetória desde ali do início, desde ali da faculdade, né, no âmbito da pesquisa. UFG em 2013 e durante o ano eu fui bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência. É um programa que já não existe mais, era um programa do governo federal. E a ideia é que ele fosse um programa de pré-iniciação científica. Então, eu entrei nesse programa, porque eu fui aprovada no processo seletivo que teve, mas sem ter muita dimensão do que era pesquisa. Mas esse programa foi fundamental para eu despertar de que eu poderia fazer uma iniciação científica. Na época, eu nem sabia o que era mestrado, o que era carreira acadêmica. Ingressei num programa de iniciação científica porque eu percebi de que a iniciação científica traz uma maturidade, traz um desenvolvimento intelectual do aluno, traz algumas responsabilidades, alguns conhecimentos que vão além da carreira de professor. Na época, eu queria advogar, e eu vi que a iniciação científica, isso na minha percepção, né, poderia me ajudar enquanto advogada. Só que ao longo de 3 iniciações científicas que eu fiz, eu fui bolsista durante 3 iniciações científicas, eu acabei vendo que a advocacia não era para mim, e que eu tinha, então, outras pretensões. E eu fui uma aluna que entrei pela política de ações afirmativas, né? Fiz meu ensino médio no militar. Então, eu tive toda a dificuldade e deficiência que um aluno que estudou em escola pública tem, de precisar melhorar a escrita, de precisar refinar o seu processo de escrita e aprender a estudar de verdade. E a iniciação científica me possibilitou isso. Eu me lembro que na minha primeira iniciação científica eu não tive um desempenho tão satisfatório, um desempenho esperado. E eu me lembro de eu sentar com o meu orientador e a gente ver no que eu poderia melhorar. E isso foi fundamental para eu ter um avanço, um crescimento muito grande. Por que eu digo isso? Porque os profissionais que eu e você, Gustavo, somos hoje, não surgiram do nada, né? A gente teve toda uma trajetória para estudarmos, para amadurecermos, então, intelectualmente. Então, talvez alguém que está aqui não sabe nem o que é um problema de uma pesquisa, não sabe o que é apresentar um pôster. A gente também não soube um dia. Então, todo mundo começou. Então, é plenamente possível, né, você aprender de alguma forma. Então, eu fiz as 3 iniciações científicas. Quando eu cheguei no quarto ano do curso, eu vi que, de fato, eu queria me preparar para o mestrado. Então, foi quando, de fato, eu passei a destinar, né, meu tempo, meu dinheiro, meu esforço para que eu pudesse ter uma maturidade ainda maior e melhorar o meu currículo para que, quando eu chegasse no processo seletivo, né, eu tivesse êxito. Então, eu
Optei por tentar somente no PPGDA, né, o Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da UFG, porque eu já havia feito 3 iniciações científicas no tema. A minha monografia, né, também dialogava muito com o tema, meu orientador é o mesmo há muito tempo, então eu vi que era um caminho coerente, né, com a minha trajetória acadêmica. E, felizmente eu fui aprovada, né, de primeira, em segundo lugar, com uma nota que foi fundamental para eu ter bolsa, por exemplo. Fui bolsista da FAPEG única e exclusivamente pela minha posição. E eu vi que eu aprendi um pouquinho, né? Então, sobre como fazer pesquisa, sobre como fazer projeto, né? E hoje eu estou como professora tanto na Faculdade de Inhumas quanto na UFG, né? E defendi a minha dissertação em 28 de fevereiro desse ano. E um ponto que eu disse, né, sobre a minha trajetória acadêmica estar aliada com o programa que eu escolhi, eu só sabia isso porque eu conheço o programa. Então, é o que eu já vi você falando muito. Você precisa conhecer os programas de pós-graduação, né? Que você tem aí pretensão de fazer o processo seletivo. E para você começar a pensar no tema, no assunto da sua pesquisa, para você começar a pensar em fazer um projeto, você precisa conhecer o programa. Porque escolher o tema de um projeto tem que estar ligado às suas pretensões pessoais, né, às suas convicções, mas precisa. Professora Juliana, deu uma travadinha aqui. Eu perdi. Ah, voltou. Continuou travado? Acho que eu tô te escutando, assim, mas eu não tô te vendo. Você. Já tem um tempinho. Eu não sei como é que tá pro pessoal. Eu não sei como é que eu tô aí pra você. Eu tô aparecendo aqui. O Instagram, ele tá com uma instabilidade essa aí, ó. Eita, gente, tá complicado essa semana, hein? O Instagram tá nos boicotando, mas vamos aguardar um pouquinho até a professora Juliana voltar. E muito bacana, ela já tá aqui, de volta. Já vou chamá-la para a live. Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, eu Estão me ouvindo agora? estou te ouvindo. Ah, perdão, gente, não sei de fato o que está acontecendo. Pessoal, como é que Então não tem tá? como a gente. Pessoal, diz aí pra gente como é que tá nossos vídeos, nosso áudio, porque aqui eu tô escutando muito bem a professora Juliana, mas eu não tô vendo ela. Se vocês puderem dar um feedback, eu não sei se é aqui. Ah, agora sim, agora eu tô vendo a professora Juliana. Então não tem como a gente escrever um problema desconectado ao programa, né? Por mais que você possa fazer um projeto um pouco coringa, na hora de você submeter, na hora de fazer uma filtragem, né, você precisa saber de fato qual vai ser a linha que seu projeto vai seguir. E é importante dizer que o problema é um problema de pesquisa. Então, ele precisa ser estruturado por meio de uma metodologia, por meio de um rito científico e precisa ter aí uma linguagem científica. A linguagem científica, ela precisa ser clara, ela precisa estar conectada com teorias, ela precisa ter uma comunicação eficiente. E por que eu digo isso? Porque eu percebo muito que às vezes o candidato, às vezes o aluno, o problema dele não é com o direito, não é com a metodologia, é com o português. Então, eu sempre digo, a gente precisa ser autocrítico com o estado que a gente está, com a condição que a gente está hoje. Talvez você vai ter que começar lá do básico. Talvez está com um processo de escrita, de redação tão rudimentar ainda, que não dá para a gente já partir e colocar você para ler um referencial teórico aí rebuscado, porque não vai dar certo. Então, lembrar, quando eu vou estruturar meu problema, é um problema científico e, portanto, eu preciso ter em todo o meu projeto uma linguagem aí científica. Antes de eu entrar para a etapa, né, de como estruturar um problema, primeiro você precisa ter um assunto que precisa ser especificado, que precisa ser especializado o máximo possível. Então, você tem um assunto, eu gosto de direito de família, aí eu quero delimitar então para divórcio, mas qual o ponto aí no divórcio? E quanto mais delimitado, quanto mais especificado o seu tema, mais estratégico, mais chance você vai ter então de ter um problema aí
que seja bem, bem estruturado. E é importante dizer, o tema ele tem que ter relevância científica, ele precisa ter relevância social, relevância humana, como eu disse, estar conectado com as suas inclinações pessoais, estar conectado com as inclinações do programa, dos seus possíveis orientadores, e também precisa ter factibilidade. Não adianta você pensar num tema aí grandioso, se você sabe que você não vai ter financiamento. A minha pesquisa mesmo, eu financiei, eu paguei tudo, né? Muito além do que o valor da bolsa. Você vai ter tempo? Se você não for poder se dedicar 100% ao mestrado, sua pesquisa, então, tem que ser coerente com isso. O mestrado, aparentemente, ele dura aí 2 anos, 2 anos e 6 meses, mas, na verdade, a gente tem muito menos tempo que isso para executar a pesquisa. Então, quando a gente vai escolher o assunto, a gente tem que pensar em todos esses fatores antes de partir para pensar o problema. Então, eu escolhi o assunto, escolhi o tema, já dei uma especificada, aí eu vou partir para o problema. O problema científico, ele precisa estar ligado a uma pergunta que não seja fácil de responder. Se a sua pergunta for fácil de responder, você não precisa estar num programa de mestrado para respondê-la. Se a sua pergunta, com um mero Google, com uma mera pesquisa jurisprudencial, com uma mera pesquisa doutrinária, ela é respondida, você não precisa de uma pesquisa científica para isso. No máximo, o seu trabalho vai ser uma pesquisa aprofundada. Miraci Gustin fala muito isso, né? No livro dela, Repensando a Pesquisa Jurídica. Então, o seu problema precisa estar ligado a uma pergunta, a uma indagação que seja complexa, que precise, então, do procedimento científico, que precise, então, de toda a trajetória científica para ser respondida. Então, não é uma pergunta corriqueira, não é uma pergunta aí fácil de ser resolvida, porque senão não precisa de você ficar 2 anos num programa de pós-graduação para resolver esse problema. Aí, quando a gente pensa no problema, mais uma vez eu ressalto que é importante a gente conhecer o programa. Porque, por exemplo, eu não conheço muito o programa de direitos humanos. O Gustavo depois vai poder falar sobre isso. Mas, muito provável, eles vão exigir a interdisciplinariedade nesse problema. Já no PPGDA, o direito agrário, ele já até coloca um problema jurídico. A banca sempre questiona aí, seu problema de fato é jurídico? Eles vão perguntar isso na banca. Pode ser que eles achem que seu problema não seja tão jurídico. Então, muito provável, cada programa tem aquele ponto que eles pegam no candidato, aquele ponto que eles apertam para saber se o problema está de acordo com as pretensões do programa. Daí a importância de você conhecer o que é importante para o programa quando eles analisam o problema de pesquisa Professora do Juliana, candidato. Pode falar. achei bem interessante você falando aí, né, da questão de sempre analisar, né, o programa. E realmente, por exemplo, em direitos humanos, algo que eu sempre recomendo para os meus mentorados que querem, né, ir para um mestrado que é interdisciplinar, ou para ciências sociais em geral, é para que eles saiam da caixinha do direito, porque a pegada em direitos humanos, que é o mestrado interdisciplinar, é totalmente diferente, por exemplo, do mestrado em direito agrário, né? E acho que o que você falou foi muito certeiro, né? Em direito agrário tem que ser uma pegada muito jurídica. Agora, se você vai para outros mestrados, né, que é uma área interdisciplinar, os professores lá, por exemplo, em direitos humanos, a grande maioria não são do direito, eles não vão querer te orientar se você chega com a temática lá, meramente jurídica. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque é algo que os professores eles pegam bastante, né? Realmente, assim, tá condizente com as linhas, com as sublinhas, de acordo com o escopo do programa. Eu acho que é muito bacana isso aí que você compartilhou. Outra coisa também que você falou que eu achei que é sensacional, que é em relação à escrita, né? A escrita científica é diferente da escrita que a gente faz para petições, para pareceres, para sentenças. E eu vejo que muitas pessoas, né, no direito, elas vêm com a linguagem, com escrita, muito, às vezes muito rebuscada. Às vezes nem é porque ela não sabe escrever, mas ela está acostumada tanto a escrever de uma forma rebuscada, ali no meio profissional, e ela acha, né, que a escrita científica ela precisa disso, né? E acaba que esse rebuscamento prejudica a pesquisa dessa pessoa, né? Então, acho que é um dos pontos principais, que sempre quando eu também tenho a oportunidade de falar, né, de reforçar, gente, aprender a escrever é fundamental, né? Não adianta nada você, enfim,
ter um domínio ali de um determinado tema se você não sabe o básico que é o português. Então, você não vai conseguir elaborar, né, um bom projeto de pesquisa. Então, acho que essas colocações que a professora Juliana colocou aqui foram muito interessantes, né? Também compreender um pouquinho da história dela ali durante a graduação, como vocês puderam perceber. Ela desenvolveu a iniciação científica e ela já viu, né, ali na graduação que ela tinha um perfil para seguir para o programa de Direito Agrário, porque tinha muita vinculação com as pesquisas que ela já vinha desenvolvendo, né? Então, acho que essa parte de a gente tentar traçar uma linha de pesquisa, né, condizente, acho que é muito interessante. Mas também, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, que às vezes não pôde desenvolver uma iniciação científica durante a graduação, algo que eu sempre compartilho, né, professora Juliana, é que hoje, né, por conta desse período que a gente está passando, eu estou vendo muitas oportunidades científicas virtuais, né, que as pessoas, só ela sendo graduanda, ela não precisa, às vezes, muitas vezes, nem de um orientador, ela já consegue participar de um congresso, né, escrever, publicar um artigo. Então, eu acho assim que a gente, sempre quando eu posso, eu compartilho isso, porque às vezes as pessoas ficam com aquela crença, mas eu não estudei em uma instituição pública, não teve fomento para pesquisa. Mas hoje, né, você até comentou do material da professora Miraci, então assim, a gente tem que ser, né, autodidata muitas vezes, quando a gente não tem esse tanto apoio assim, né, da instituição que a gente se graduou em relação à pesquisa. Então, só esses pontos mesmo que eu queria ressaltar, né, da sua fala, para colocar para o pessoal aqui, né, e passar a bola novamente para você, né, para continuar falando sobre o problema que eu estou achando muito legal. Não, e outra questão, por mais que talvez não tenha uma iniciação científica institucionalizada na faculdade que você estuda, eu tenho uma aluna que por volta de junho, julho desse ano, ela me procurou, falou, professora, as suas aulas me despertaram interesse para pesquisa. A senhora pode me acompanhar? Eu falei, olha, eu sou super sem tempo, mas no que eu puder, né, talvez não vou conseguir fazer um acompanhamento. Então é como se fosse uma orientanda postiça. E agora teve o congresso, está acontecendo, né, o Congresso Internacional de Direito Agrário. Não é me orientando formalmente, não é bolsista de iniciação científica. Eu a orientei ela e outros alunos, e ela teve 2 pôsteres aprovados. Olha que Que mais. legal. E, assim, foi o interesse dela de me procurar, né? E eu vi que era uma boa aluna, que escreve bem. E ontem, seu resultado, ela teve 2 pôsteres aprovados. Os resumos serão publicados. Detalhe, é um congresso internacional, online, gratuito, e que o aluno de graduação também não precisaria de um professor mestre, um professor doutor. Então, é estar conectado, né? Ficar de olho e ir atrás também, porque sempre tem oportunidades. E duvido que você estude numa faculdade em que pelo menos um professor não vai ficar super disposto a te ajudar. Sempre existem pessoas aí que têm o interesse em ajudar um aluno interessado. Pelo contrário, o professor fica super feliz, né, quando vê uma aluna aí querendo ir além da Quando sala de aula. Então, pensando no problema, muitas vezes a gente pensa que o problema precisa ser escrito em forma de pergunta, mas na verdade não necessariamente. Eu, por exemplo, eu prefiro de pergunta. O projeto que eu tive aprovado, meu problema não estava escrito em forma de pergunta, mas algumas pessoas preferem que seja feito em forma de pergunta. Então, você tem que descrever no seu problema qual que é a dúvida, qual que é o questionamento do seu trabalho. Professora, mas eu já tenho o tema, eu já tenho o assunto e ainda não consigo escrever o problema. Então, quer dizer que você precisa estudar mais. Você precisa aprofundar os seus estudos, talvez você ainda não tenha uma maturidade de leitura mesmo, de artigos científicos, de material. Porque quando você já conhece do assunto, quando você já estudou, quando você de fato problematizou esse tema, quando você já consegue enxergar aquele tema de uma perspectiva científica, você vai ter condições de estruturar esse problema. Professora, mas eu já estudei, já aprofundei meus estudos, ainda não consigo escrever. Então é a hora de você procurar uma pessoa para te orientar. Seja um professor ou um colega para conversar com eles, porque aí talvez, infelizmente, pode ser que seja um tema que não seja interessante, que não tenha um caminho. Quando eu estava me preparando para o processo seletivo de mestrado, eu tenho uma colega que ela ficou umas 3 semanas, infelizmente, estudando sobre o tema e tal. Aí quando a gente chegou com uma professora para pedir opinião, ela falou, olha, esse tema seu não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa mudar.
Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu não estou conseguindo escrever o problema porque eu ainda não tenho leitura suficiente, ou porque, de fato, é um tema que não é pertinente, um tema que não tem um problema, que não tem aí uma questão que é difícil de ser resolvida, que não tem uma questão que precisa ser resolvida com um procedimento aí metodológico. Então, o primeiro ponto, você conseguiu escrever sua pergunta, conseguiu escrever o questionamento, que não necessariamente no final precisa ter um ponto de interrogação. Depois que você consegue superar essa etapa, aí a parte de você relacionar esse problema, essa descrição, esse questionamento com um contexto. E quando eu falo um contexto, é um contexto teórico. Questão de referencial teórico é algo que eu vejo alunos saindo do mestrado sem saber o que é. Referencial teórico não é autor. Referencial teórico não é você apresentar vários conceitos de acordo com cada pessoa, não. Referencial teórico é uma teoria. Então, é você pegar esse problema de pesquisa e relacionar com a teoria. A minha era que o aluno soubesse o referencial teórico antes. Isso para vocês também. Deu uma travadinha aqui. Oh, senhor. Mas eu acho que a professora caiu. Gente, paciência, porque o Instagram tá difícil essa semana. Mas muito bacana, né, pessoal? Enquanto a professora Juliana volta, acho que é muito, muito interessante. Ela já está aqui, ó. Tá entrando na nossa live. Aí. A Miraci, voltei, né? Voltou. A própria plataforma, não preocupa não, na internet não, porque a gente já teve esse probleminha essa semana. Então, já estou deixando avisados os professores que vêm aqui. Eu não sei o que é. Acho que o Instagram não gosta muito de pesquisa, não. Tá perseguindo. A Miraci Gustin, ela, inclusive no livro dela, ela menciona. O ideal seria que o aluno já tivesse um referencial teórico antes dele estruturar esse problema. Justamente porque a forma como nós enxergamos um tema, um assunto, depende muito da nossa lente. Eu tô te ouvindo. Enxergar o problema. Então, o ideal é mais o vídeo. Pessoal, como é que tá aí para vocês? A Agustin fala que na graduação, ela percebe que poucos alunos conseguem fazer isso. Que normalmente, então, ela, por motivos meramente didáticos, ela vem orientando que o aluno escolhe o tema, define o problema, aí ele é orientado a definir o referencial teórico. E acaba que na prática, com os meus orientandos de TCC, eu também faço isso. Eu e o meu orientando, a gente chega a um problema, aí eu vou pensar qual referencial teórico vai caber melhor para aquele aluno. Mas o ideal, né, dentro daquilo que seria, né, o mais pertinente, é que o seu problema já fosse pensado pelo olhar do seu referencial teórico. Porque a gente pode ter o mesmo problema, a gente pode ter o mesmo assunto, o mesmo contexto, uma mesma situação que vai ser enxergada por diversas teorias de forma diferente, né? É só a gente pegar um caso simples aí de direito penal, se a pessoa for abolicionista, ela vai enxergar aquele crime de uma forma, mas se ela for mais punitivista, que nem é uma teoria, né? Punitivismo, acredito eu, no direito penal, ela vai enxergar de outra forma. Então, o ideal, então, o que na prática que a gente vai pensar, define o tema, define o problema, estrutura aí a pergunta, estrutura então o questionamento do seu trabalho e busque relacionar com uma teoria, com um referencial teórico. É claro que você pode pensar uma determinada teoria sob a perspectiva de Foucault, sob a perspectiva de Boaventura de Souza Santos. Você vai estudar aquela teoria principalmente por um autor.
Mas não vai ser o autor quem vai ser o seu referencial teórico, e sim a teoria. E se você já chegar com o seu problema, com o seu referencial teórico estruturado dessa forma no programa, pode ter certeza que você já vai sair na frente de muitos candidatos. Aí se falar, professora, falando professora, né? Ah, Juliana, você está falando de problema e já está falando de referencial teórico, daí a importância do problema. O seu problema bem estruturado, ele vai definir quais são os seus objetivos específicos, ele vai definir quais são as suas hipóteses de pesquisa e ele vai estar diretamente conectado com o seu referencial teórico. Por isso que, normalmente, as bancas prestam muita atenção no problema. Na minha arguição oral, por exemplo, do processo seletivo, eu fui mais questionada, né, no que eu fui questionar e tal, para responder de forma satisfatória, foi em relação ao meu problema. Então, muito provável, eles vão ter uma atenção especial no seu problema, para saber se de fato é um problema científico, para saber se tem viabilidade e se é pertinente ou não você entrar em um processo seletivo de entrar no programa, né? Excelente, professora Juliana. Uma das coisas que eu converso com o pessoal aqui, com os meus mentorados, que eu acho interessante, né? Você bem colocou, que assim, não é necessariamente você tem que formular o seu problema no formato de uma pergunta. Mas eu, particularmente, né, nas pesquisas que eu faço, nos projetos que eu tive aprovado, né, eu formulei no formato de uma pergunta. Né? Então, só para mostrar para o pessoal, né, tem pessoas que vão ser aprovadas com problema de pesquisa ali no formato de uma pergunta. Já no caso da professora Juliana, né, e também de outras pessoas, eles não vão formular necessariamente um problema no formato de uma pergunta. Mas eu particularmente defendo que é mais interessante sim a gente formular no formato de uma pergunta, muitas vezes. Por quê? Porque a gente desperta, muitas vezes, o interesse do professor. A gente desperta ali um gatilho da pessoa querer saber, né, qual que é a sua hipótese. Por quê? Porque a professora Juliana já está na área de volta. Vitor, seja bem-vindo. Pessoal que está entrando aí, Liliane, Michael, Thaís, Breno, que legal, tem muita gente boa por aí nos assistindo. Professora Juliana, eu estava falando, você me ouve? Consegue me ouvir? Sim, eu ouvi a questão da pergunta e tal. Sim, da pergunta, porque eu acho assim que é interessante porque você desperta na cabeça do leitor um gatilho, né, da pessoa querer saber, principalmente ali na parte das suas hipóteses, né, mas será que resposta que essa pessoa vai dar, né, para esse problema? Então, assim, eu particularmente gosto, né, eu me sinto até mais instigado a ler um artigo científico, um trabalho que está ali no formato de uma pergunta justamente por conta disso. Mas, assim, só para mostrar para o pessoal, né, que tem diferentes perspectivas e que o mais importante mesmo, né, é o que a professora Juliana está explicando, pensar na questão do programa, pensar na perspectiva das delimitações, olhar para o seu marco teórico, tudo isso aí é muito importante. Né? Outro ponto que a professora Juliana colocou que eu achei fantástico foi em relação a problemas muito simples, né? Questões assim que com a mera consulta na doutrina ou na jurisprudência você já tem a solução. Né? Então, isso aí não é um problema de pesquisa. Tudo bem, às vezes tem alguma solução ali que é construída pela doutrina, pela jurisprudência, mas às vezes você quer contestar isso, né, através da sua pesquisa, porque às vezes algo ali, um determinado posicionamento, por exemplo, doutrinário, não é, digamos assim, talvez não tenha um lastro científico de acordo com a sua pesquisa, de acordo com o seu marco teórico, então você pode sim, né, contestar, por exemplo, aí uma determinada teoria que já está consolidada, um determinado posicionamento, mas não algo assim meramente, que eu falo, instrumental. Né? Determinada coisa é constitucional ou não. Né? Outro exemplo que eu gosto de dar também é que uma das minhas pesquisas também durante a graduação envolveu muito judicialização da saúde. Né? Então, eu até dentro do GPS, né, com os meus mentorados, um exemplo que eu dou é o seguinte, pessoal, por exemplo, né, a seguinte pergunta: como que se dá, né, o processo de judicialização da saúde, de medicamentos? A gente precisa ser cientista para falar como é que é o processo de judicialização, ou um advogado,
ou uma estrada, uma pessoa ali da área profissional consegue dar uma resposta de uma forma simples, né, para essa pergunta. Então, assim, a gente tentar sair desses problemas, né, que são ali meramente instrumentais, para tentar, né, entrar em algo mais complexo, mais robusto, que às vezes não tem algo construído, né, porque se a gente for pelo caminho mais fácil, o caminho mais fácil já tem resposta, né, muitas vezes aí já construída, já consolidada. Então, acho que é muito bacana esse ponto também, né, que você trouxe na sua fala. E já vou te voltar, né, a palavra, porque estou aprendendo demais aqui com você e tenho certeza também que o pessoal que está nos assistindo. Essa questão que você falou das respostas, Gustavo, é muito importante. Então, você, né, a pessoa, né, o pesquisador, ele fixa o problema e ele tem sim que pensar nas respostas. Porque se for uma pesquisa que ele não enxerga um caminho de como responder, então é muito provável ela não tem viabilidade, ou então o trabalho ele está muito amplo, ele é impossível, ele não tem, né, execuibilidade, ele não tem factibilidade. E a banca avalia isso. Na minha prova, por exemplo, eu havia colocado no projeto que eu avaliaria o ensino do direito agrário em todas as universidades federais do Brasil. E a banca falou, é muita coisa, não vai dar. Mas aí eu fui teimosa. Nisso eu falei, professor, vai dar, porque eu já tenho as estratégias e tal. Aí um ponto que eu falo isso não por arrogância, mas para mostrar a importância do currículo. Depois, os colegas que estavam lá me falaram que eles falaram assim: olha o currículo dela, ela dá conta, porque ela já tem uma trajetória acadêmica. E aí para, né, para me defender, eu fiz as universidades federais e estaduais, então eu prometi o que eu coloquei no cumpri o que eu coloquei no projeto. Mas o que fez eles verem que meu projeto tinha essa factibilidade foi o meu currículo. Currículo é fundamental? Claro que não, porque eu já vi pessoas sendo aprovadas com nota zero de currículo. Mas eu acho fundamental o programa ver o perfil de pesquisador. Ver que aquela pessoa não caiu de paraquedas, ver que, olha, a pesquisa dela é ousada, mas olha tudo que ela já fez, ela tem artigos publicados, ela participa de bons congressos, então ela sabe do que ela está falando. Então, isso é muito importante. Você dificilmente, de verdade, você vai conseguir escrever um projeto de pesquisa e ser aprovado em um programa de mestrado sem nunca ter participado de um congresso. Isso é bom não só para o seu currículo, mas para você construir uma maturidade. Eu acho que sim, talvez só uma pessoa, aí um gênio mesmo, aquela pessoa, se tudo que ela tentar, ela vai conseguir, talvez ela consiga fazer um projeto. Mas o ser humano normal, o homem médio, né, que a gente fala no direito, ele vai precisar de uma escadinha. Ele vai precisar passar por um processo aí de conhecimento. Então, a amplitude do seu problema pode ser um ponto desfavorável para você. Mas, por exemplo, apesar de eu ter colocado um tema grandioso, era muito delimitado o que eu ia fazer em relação às universidades federais, por exemplo. Então, o seu problema, se ele estiver muito amplo, você não vai conseguir ter uma resposta. E isso vai ficar muito refletido no seu projeto e refletido lá nos objetivos específicos e nas suas hipóteses. Porque o que o Gustavo falou das respostas, se a resposta for muito fácil, é claro que você não vai ter uma pesquisa. Mas também, se for impossível de ter uma resposta, quais serão as suas hipóteses? Se você não tem um caminho, se você não tem uma estratégia a ser traçada. Então, o problema, ele precisa ter uma complexidade aí ideal. Uma complexidade que mostre que você precisa estar num programa de pós-graduação para fazer a sua pesquisa e que as suas hipóteses, então, reflitam. Então, aí é um ponto para você anotar. O seu problema precisa estar conectado com o seu projeto de pesquisa como um todo, é claro, mas muito com as suas hipóteses. Porque as suas hipóteses mostram quais são as possíveis respostas, então, que o seu trabalho, que a sua pesquisa vai entregar. E quando eu falo, então, de pensar nessa pergunta que o seu problema tem, aí a gente tem que começar a pensar o que o seu trabalho vai fazer. Ele vai conceituar, ele vai classificar, ele vai mapear. O que o seu trabalho vai fazer? Vai descrever um problema. Então, isso precisa ser deixado muito claro no seu projeto, no seu problema. Porque muitas vezes aquele problema está tão mal escrito, está tão vago, tão ambíguo, que a banca, né, que a comissão ali não consegue ver o que você vai fazer.
Então, lá no seu problema, quando você estrutura ele, você tem que saber. Você tem que conseguir demonstrar o que sua pesquisa vai fazer. Como que sua pesquisa vai responder a esse questionamento que você está colocando. É algo complexo. Talvez você que nunca ouviu falar de problema, não vai ser talvez só essa live aqui que vai te ajudar. Mas justamente a pesquisa é algo complexa, ela não é feita de qualquer forma, existem normas metodológicas, existem teorias por trás de como fazer pesquisa, e daí a importância de você estudar, se preparar aí a longo prazo. Não adianta o edital sair hoje, né, e você achar que você vai conseguir ser aprovado sem nunca ter feito um artigo ou ter se preparado aí durante um tempo. Não, não vai dar certo, né? Excelente, professora Juliana. Você estava falando da sua pesquisa, né, que você submeteu para o programa de Direito Agrário, e falou da questão das universidades, né, que você pretendia analisar e tudo mais. Aí já me veio, né, na cabeça, porque o que a gente faz, né, com o projeto de pesquisa, essa divisão, é por questões didáticas, mas se a gente for ver, tudo está conectado, tudo está interligado, né, e você falando da questão das universidades, já comecei a pensar na metodologia do seu trabalho, né, então eu vejo que é outro problema, né, dentro dos projetos de pesquisa. Às vezes as metodologias ficam muito obscuras, a pessoa ela não consegue explicar de que forma que ela vai executar a sua pesquisa. E no seu caso, né, você falando aí da entrevista, você conseguiu deixar isso claro para os professores, né, de que forma que você faria a sua pesquisa. Não é a gente falar assim, usei tal método e pronto, acabou. Né? As pessoas pensam assim, a metodologia é isso, eu indico um método ali de abordagem, mas as pessoas se esquecem do mais básico, né, que é falar do passo a passo. E aí, acho que assim, o problema, né, todos os elementos, na verdade, estão muito interligados, mas quando você começou a falar, né, de que forma que você ia fazer ali em relação às universidades, já comecei a pensar na metodologia do seu trabalho. Né? Acho que é muito interessante. A gente tem uma perguntinha aqui do Claudinei. O Claudinei sempre está na área aí. Qual que é a relação do problema de pesquisa com os objetivos específicos da pesquisa? Como é que você vê essa questão, professora? Para mim, o ideal é que cada objetivo ele reflita um capítulo da sua dissertação de mestrado. Então, por exemplo, a minha dissertação teve 4 capítulos. O meu problema, para ser respondido, ele precisou de cada capítulo. Então, cada linha de resposta desse meu problema foi refletida, foi mostrada em um objetivo específico. Então, eu tinha ali um problema e cada um dos meus 4 objetivos específicos levava, então, a uma possível resposta desse problema. No meu caso, como foram 4 capítulos, eram 2 objetivos mais teóricos, né? Não que seria uma mera revisão de literatura, mas uma parte, então, que eu ia construir minha base teórica, e outros 2 objetivos específicos que eram bem ligados à minha pesquisa empírica em si. Então, Claudinei, eu vejo assim, que os objetivos específicos, então, eles devem refletir já uma pretensão de estrutura do seu trabalho. E cada objetivo específico, então, ele vai expressar uma resposta, uma das respostas, então, que você vai dar para esse problema. E as suas hipóteses, então, já são as possíveis respostas aí. Quais são as suas... pensar outra palavra, né? Quais são os possíveis resultados, né, que você espera ter com essa pesquisa. E aproveito para só falar, Gustavo falando da metodologia, eu não estou com o meu projeto aberto aqui para dizer, mas eu arrisco dizer que o tópico da metodologia foi um dos maiores tópicos do meu projeto. Como eu faria uma pesquisa empírica, eles precisavam ver que eu não estava inventando, vou fazer uma pesquisa empírica que eu não sabia do que eu estava falando. Por exemplo, eu usei um software para fazer a minha pesquisa, então eu já disse o que era aquele software, já falei um pouco sobre como ele funcionava. Então, na banca, eles me perguntaram um pouquinho sobre esse software. Então, a metodologia, ela está longe de ser só uma frase que você vai dizer, apresente pesquisa, orienta-se por tal método. Não. E eu não sei em outros programas, mas em alguns programas que eu conheço, está crescendo muito as pesquisas empíricas. Então, eu vejo que essa é uma tendência no direito.
Não é que a sua pesquisa não pode ser teórica, só que os programas não aceitam mais mera revisão de literatura, não. Não se aceita mais a mera reprodução de conhecimento. Então, você é obrigado a fazer pesquisa empírica? Não. Mas aí você vai ter que fazer uma pesquisa teórica muito robusta, uma pesquisa que de fato produza conhecimento. Aí eu digo que quando você vê o seu problema, você tem que pensar qual que é o caminho metodológico, quais as técnicas de pesquisa que eu preciso para responder essa pergunta. Aí o Salomão, ele diz, a pesquisa deve ser empírica ou ela pode ser empírica? Se ela pode ser empírica, você tem a escolha, né, de pensar se a pesquisa empírica é mais pertinente ou não para você. Agora, se a pesquisa deve ser empírica, se seu problema, para ele ser respondido, ele precisa de uma pesquisa empírica, se você não fizer uma pesquisa empírica, o programa vai te questionar. Eu já vi defesas de monografia, né? A pessoa chegou nessa etapa e a banca dizer, você devia ter feito pesquisa empírica, você não fez. Então, o seu problema, na verdade, não foi respondido. E com a crise, né, gera muito isso, a gente está vendo um crescente interesse das pessoas em fazer um programa de mestrado. Então, as seleções vão ficar muito rigorosas. Os programas não precisam aceitar qualquer coisa, não precisam aceitar qualquer pesquisa. Então, aquele projeto mais ousado, aquele projeto mais bem estruturado, vai ser o que vai passar. Se você tem um projeto que é só que você meramente mostra que você vai fazer uma revisão de literatura e tem um outro candidato que já tem um procedimento aí de pesquisa mais ousado, que tem aí um procedimento de pesquisa que percebe que vai se fazer uma pesquisa diferenciada, vai ser esse candidato que vai entrar. Então, eu vejo um aumento, né, significativo aí de pesquisas empíricas no direito. Na minha turma do mestrado, várias pessoas fizeram, e a turma seguinte também nós tivemos muitos candidatos. Então, eu vejo que é uma tendência aí na pesquisa jurídica. Sim, concordo em tudo que você disse, professora Juliana. Recentemente eu estava até, na verdade eu fiz até uma live para falar sobre o edital, do programa Direito Agrário da UFG, e um dos itens que eu me recordo era justamente, acho que era a parte da metodologia, né? Tinha algo ali que remetia à parte empírica. Então, estava ali de uma forma bem expressa, não me recordo exatamente qual o ponto do edital, mas eu acho que era da metodologia ali, na parte de estruturação. Mas estava de uma forma bem expressa que o programa quer pesquisa empírica, né? Eu achei muito interessante, concordo com você. É um perfil também que eu vejo muito na UNB, de pesquisas mais empíricas. Os meus colegas que eu converso têm pesquisas assim, mais no campo empírico, mas assim, tem algumas linhas que tem, dependendo da linha de pesquisa, que já vai ter um caráter mais teórico, né? Dependendo da sublinha. Por exemplo, eu estou na de Constituição e Democracia, na linha, né? Mas dentro da linha de Constituição e Democracia, tem uma linha que é mais de filosofia política, então ela tem um caráter, digamos assim, mais teórico. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sublinha, por exemplo, de instituições jurídicas, separação dos poderes, que ela já tem uma pegada ali um pouco mais empírica, né? Então, assim, é muito interessante que as pessoas elas se atentem, né, a essa pegada do programa. Qual que é a vibe do programa? Ele é realmente totalmente empírico, né? Pelo que me parece, o de agrário, pelo que eu li, né, do edital, não conheço a fundo ao programa, mas pelo que eu vi é uma pegada assim, muito empírica, né, de pesquisas realmente muito empíricas. Então, como você mesmo disse, né, se a pessoa chega lá com algo ali meramente teórico, né, meramente de revisão, ela não vai passar. Né? Então, acho que é muito interessante tudo isso que você está trazendo aqui, né, para o pessoal, essa tendência, né, dos programas. E o programa, ele exige uma linha mais teórica. Eu tenho certeza que a exigência de leitura vai ser muito superior por exemplo, da minha pesquisa. Por exemplo, eu li muito, é claro, senão eu não teria conseguido escrever. Mas como eu destinei um período insano da minha pesquisa, né, fazendo a pesquisa empírica, a banca sabia que não adianta ela querer exigir a mesma carga de leitura para mim do que de uma pessoa que só fez a pesquisa teórica. São objetivos diferentes, né, caminhos metodológicos diferentes. Então, é como você disse, é sempre conhecer o programa, né? Abordar desconhecidos, eu fazia isso. Quando eu não sabia ainda qual programa, eu stalkeava as pessoas no Facebook, procurava os dados, né? Eu também E sempre me
com muita atenção, inclusive, porque normalmente todo mundo passou por isso, né? Então a gente sabe o que o outro está passando. E a gente, então, depois que a gente pensa, né, qual vai ser a vertente que eu vou seguir, se a minha pesquisa vai ser mais teórica ou se ela vai ser empírica, aí é mais uma vez a importância de eu já pensar nessas respostas, pensar nessas hipóteses para eu relacionar com a minha teoria, com o meu referencial teórico. E talvez o meu referencial teórico eu não vou utilizá-lo ali de forma plena. Talvez eu terei que fazer algumas afirmações, alguns adendos de, olha, tal aspecto não se aplica à minha pesquisa. Então você tem que ter honestidade, tem que ter reconhecer naquilo que a teoria se aplica ou não, porque você vai ser avaliado por pessoas extremamente capacitadas, que têm um nível de leitura muito superior ao seu, e que eles conhecem, é muito provável, seu referencial teórico, porque se eles não conhecerem seu referencial teórico, muito provável você escolher o referencial teórico errado, né? Errado. Então, é importante conhecer o referencial teórico e saber no que se aplica. Por que que eu digo, né, que você escolheu o referencial teórico errado? Porque a não ser que você seja, mais uma vez, um gênio que descobriu um autor aí novo, ou então você é um novo Einstein das humanas e vai escrever a sua teoria, normalmente não é assim. Você vai ter que se apoiar, como se diz, no ombro de gigantes, analisar o seu problema por referenciais teóricos já consolidados ou que estejam aí crescendo no meio jurídico. E se você escolher um referencial teórico que ninguém do programa concorda, dificilmente você vai ser aprovado. Né? Normalmente a gente tem que pensar em referenciais teóricos que se conectam com os seus possíveis orientadores ou com os membros da banca. Não estou dizendo para você mentir para o programa, né? De que você é uma pessoa quando na verdade é outra. Claro que não. Daí a importância de você escolher um programa que pense semelhante a você. Existem programas com as diversas perspectivas. Você vai ter um programa mais positivista, você vai ter um programa mais com outra perspectiva, mais ligado ao direito achado na rua, como a gente tem uma linha na UNB, a gente vai ter o PPGDA com uma perspectiva mais complexa aí do direito agrário, mais crítica. A gente já tem em São Paulo programas com uma perspectiva mais conservadora do direito agrário. Então, encontre um programa que pense semelhante a você. Porque senão é triste, mas a gente tem que ser realista, não vai ser aprovado. Se você chegar lá com um programa e apresentar um problema, um referencial teórico totalmente divergente ao que eles pensam. Porque quando o programa escolhe o candidato, não é só pelo projeto. Porque muita gente muda o projeto totalmente. Na verdade, assim, é claro que eles querem um projeto bem estruturado, mas o projeto e o processo seletivo é para mostrar se você é pertinente ao programa, se é interessante o programa ter você lá dentro e se você vai dar conta do recado de fazer um programa de mestrado. Então, acontece muito, na minha turma aconteceu isso, de pessoas mudarem, gente, o tema totalmente, não só o problema, a metodologia, tem gente que mudou o tema do projeto. Da minha turma, as únicas pessoas que não mudaram o projeto, assim, nada, foi eu e uma colega. O restante mudou alguma coisinha no projeto, tá? Então é normal, você não vai chegar com o projeto ali acabado. Mas é importante a gente sempre saber disso. Tem que escolher um programa que é alinhado aos seus interesses e você tem que escrever um projeto para ser aprovado. Né? Você tem que se esforçar ali para você ser interessante para o programa que você está tentando. Então, excelente, professora Juliana. É, eu acho que, nossa, assim, tudo que você falou, né, eu estou aqui refletindo, né, na época que eu fiz a seleção, mas é bem isso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas querem forçar a barra em programas, né, em linhas que não são compatíveis. Ela pensa assim, ah, vou aproveitar o meu TCC, né, que eu fiz ali na graduação, ou algo que eu já escrevi e mandar pro programa, vai que cola, né? Mas não cola, justamente porque os professores eles não vão parar, é algo que eu sempre gosto de falar, eles não vão parar a pesquisa que eles estão ali desenvolvendo para orientar algo ali que for muito fora da curva, por mais bom que seja o seu tema. Né? Então, realmente ali a gente, você tem liberdade para escrever o que você quiser quando você não está se candidatando. Né? Aí você escreve um artigo, um resumo, aí você tem mais essa liberdade criativa para escrever sobre o que você quiser. Né? Mas agora, quando você se candidata a um programa de mestrado ou doutorado, você tem que fazer algo, né, realmente que seja compatível com o programa. Então, acho que é muito interessante
tudo isso que você está passando, né, acho que até extrapolou, né, os nossos objetivos aqui, que era falar especificamente sobre o problema de pesquisa, porque acho que o pessoal já percebeu, né, tudo está interligado. Então a gente começa a falar de problema, aí não tem como falar de problema sem falar de hipótese, aí não tem como falar sem dar uma passadinha pela metodologia. Então é muito interessante, né, porque pesquisa, ela se comunica de uma forma muito interessante. Aí eu lembrei também de outra coisa, né, para falar para o Claudinei, ele perguntou em relação aos objetivos específicos, algo que eu também gosto de fazer, né, assim, em relação às minhas pesquisas, é olhar para cada objetivo meu específico e me perguntar, né, realmente esse objetivo específico aqui, ele vai me colocar mais perto de eu responder esse meu problema de pesquisa, né? Então, sempre tenha em mente o problema. Em tudo que você estiver fazendo dentro do seu projeto, na sua construção metodológica, no seu marco teórico, aquilo ali vai te ajudar a responder o seu problema de pesquisa, né? Então, só para complementar, e ele também lançou uma outra pergunta, professora, que eu vou jogar a bola para você, que é em relação, né, novamente, aos objetivos específicos. Ele perguntou aqui para a gente, ó, os objetivos específicos são o mesmo que resultados esperados? Tá. Não são a mesma coisa. A questão é porque, como o Gustavo falou, tudo se conecta. Então, quando a gente pensa em objetivos, resultados esperados e hipóteses, está tudo muito conectado. Eu vejo que os resultados esperados, são mais semelhantes às hipóteses do que aos objetivos em si. Então, os objetivos estão ligados, então, à estrutura do seu trabalho, ao vislumbre que o programa vai ter da estrutura dessa sua dissertação, e os resultados é o que você espera, de fato, alcançar com a sua pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa que foi empírica, eu tive um topo de resultados, por exemplo. Então, eu tinha o meu problema, eu tinha o método que eu utilizei e eu sabia quais eram os possíveis resultados que eu iria alcançar. Por exemplo, eu analisei o ensino do direito agrário nas universidades federais e estaduais. E eu mapeei, então, todos os planos de ensino, mapeei, então, e com isso eu consegui analisar quais eram os livros mais utilizados. E os 12 livros mais utilizados eu analisei por meio de um software de análise textual. Então, eu sabia que com esse método eu conseguiria o quê? Mapear quais eram as palavras mais utilizadas nesse livro e qual o contexto de utilização dessas palavras. Eu sabia já quais eram as palavras mais utilizadas, qual era o contexto de utilização dessas palavras. Eu tinha a hipótese, né? Eu tinha um chute, né? Fundamentado teoricamente de quais seriam essas hipóteses. Então, quais eram os meus resultados esperados? Mapear os livros mais utilizados pelas universidades federais, estaduais, nas disciplinas de direito agrário, a fim de perceber quais eram as palavras mais citadas, a fim de perceber o contexto de citação dessas palavras. Então, eu tinha uma hipótese que tinha que se refletir, que tinha que refletir, que tinha que se conectar com esse resultado, sim, da mesma forma que ela tinha que se conectar com os objetivos específicos. Então, por exemplo, esses resultados que eu alcancei ficaram no terceiro e no quarto capítulo da minha dissertação. Então, lá nos meus objetivos, o terceiro e quarto objetivo está relacionado a essa parte da pesquisa empírica. Fica um pouco confuso, porque parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas, na verdade, é porque tudo tão conectado, tão interligado, da importância de você ter um problema bem estruturado. Porque se seu problema for mal feito, vai virar um problema generalizado na sua pesquisa. Outro ponto da minha pesquisa, por exemplo, eu analisei as dissertações do direito agrário. Porque qual foi qual era a minha pretensão? Mapear quem era o jurista que atua no direito agrário. Então, eu mapeei ele na graduação, mapeei ele publicando no Compete e mapeei ele na dissertação, nas dissertações. Então, eu pesquisei os planos de ensino, analisei os planos de ensino no software, depois analisei os livros no software, depois analisei os artigos dos anais do Compete de direito agrário e dos anais de socioambiental, e depois
as dissertações de mestrado. Então, eu fui com esse caminho aí metodológico, colhendo diversos resultados. E esse caminho metodológico que eu fui prometendo no meu projeto, eu fui mencionando ele, então, na parte da metodologia. E não pense que vai perder tempo conectando o seu problema com a metodologia, que eles vão achar que é óbvio, porque eles não vão achar que é óbvio. Pelo contrário, eu fui elogiada muito pela banca, inclusive na minha, na minha defesa, dizendo que isso mostra honestidade científica, de você mostrar todo o caminho aí que foi feito. Sim, porque Ixi, pessoal, hoje está complicado. Mas bem bacana, hein? A pesquisa da professora Juliana. Vamos aguardar ela só um pouquinho. Ela já vai retornar aqui. Mas é instabilidades do Instagram durante essa semana. Mas enquanto ela não volta, vou aproveitar, né, para o pessoal que chegou depois. Pessoal, o que a gente está fazendo aqui são as lives de aquecimento para a maratona da aprovação no mestrado, que vai começar na próxima semana. Então, essas lives de aquecimento eu estou fazendo com vários professores, pessoas incríveis, né, que vocês já puderam perceber, tem muita bagagem científica, e a gente está falando, né, sobre vários aspectos aí da pesquisa. Então, tá muito legal. Se você ainda não fez sua inscrição para a maratona, que vai começar na próxima semana, recomendo que você faça. Por quê? Porque as lives estão rolando aqui no meu Instagram, mas para você ter acesso à maratona é somente através de um link, é uma plataforma própria. Então, aquelas pessoas que estiverem inscritas, eu vou estar enviando esse link de acesso para vocês, tá bom? Via e-mail. Então, vai estar muito legal, são 4 aulas que eu estou preparando ali o filé, né? O que você precisa saber desde o início, mesmo que você seja um iniciante em pesquisa, para conseguir, né, ser aprovado no mestrado, né? São as principais estratégias que eu utilizei, que eu dividi em 4 aulas para que vocês tenham acesso. E a cada aula também é bom reforçar que eu vou estar fornecendo um bônus para você, um PDF ali bem bacana, para poder te auxiliar, para que em breve você conquiste a sua aprovação. Tá? Então, tudo que eu aprendi nesses processos seletivos que eu fui aprovado, eu estruturei de uma forma bem passo a passo nessa estratégia ali, com o filé, para que vocês tenham acesso. A Lorina está perguntando qual que é o nome do software. Vamos esperar a professora Juliana voltar aqui para falar para a gente. Ela já está na área. Seja bem-vinda, Daniela, Eduardo, Claudinei, Matheus. Muita gente boa nos assistindo aí. Em plena sexta, né? Então tá muito legal. Juliana, tá me ouvindo? Tô, agora eu voltei. Muito legal. Inclusive, uma das perguntas que estava aqui na minha cabeça era te perguntar em relação à sua pesquisa, e você já entrou, né, nessa temática. Eu estou aqui curioso, né, para saber qual que é o perfil, depois dos juristas, né, que você conseguiu mapear. E a gente já tem até pergunta aqui do pessoal, que mandaram assim, ó, boa noite, qual que é o nome desse software de análise textual? Eu também fiquei super curioso, né, para saber, porque geralmente no direito as nossas pesquisas são mais tradicionais, a gente não utiliza tantos mecanismos tecnológicos como é o pessoal de outras áreas, né? Então, realmente, acho que é muito bacana, né, pesquisas assim que trazem essa inovação. Eu utilizo software de análise textual desde a minha segunda iniciação científica, então desde 2015. E eu fico feliz de ver que eu fui a primeira pessoa no direito a utilizar, né? E essa pesquisa acabou me rendendo, né, felizmente aí, 3 prêmios, inclusive de melhor pesquisa pela SBPC, né? E eu vejo que a questão do uso da pesquisa empírica fez com que a pesquisa, né, se destacasse. Até 2017 eu usava o Iramutec, porque ele é gratuito, né? Então, tem essa vantagem. Inclusive, a UFG tem um projeto no YouTube ensinando a utilizar. Ele é muito bom. Eu arrisco dizer que talvez ele é o mais completo. Apesar de ele ser gratuito, é o que dá mais estratégias. Só que como ele é gratuito, ele é mais trabalhoso. E como eu fiz tanta coisa no mestrado e eu trabalhava, eu precisava de um software que fosse mais fácil de usar. Então, eu utilizei o Miner e o WordStat. Então, foram 2 softwares e foram softwares pagos.
Mas o Iramutec, para mim, ele é melhor. Porque tem dados que o Iramutec me concede que esses dois não me concediam. Só que foi uma questão de como eu tinha um volume de análise muito grande, né? Eu precisava de um software aí que fosse um pouco mais tranquilo de usar. Mas existem diversos softwares aí no mercado. O que eu fiz foi indo testando e ver qual que seria melhor para minha pesquisa. Mas tem muita coisa disponível aí. Então, recapitulando, Iramutec é o gratuito e os outros dois pagos que você utilizou é Eu o utilizei o Miner e o WordSet. Miner e o WordSet, certo? Mas tem E, vários, tem vários. não, Tem legal. alguns que conseguem fazer, inclusive, mapeamento de voz e tal. Aí é perceber o que é mais interessante para pesquisa, né? Esses dois eu vi que eram os que aplicariam melhor. Mas a gente do direito pena para aprender a utilizar. Não, não nego, não, porque é algo que foge muito do nosso cotidiano. Né? Sim, Então, com os certeza. dados são gerados assim, são gráficos, são tabelas, e a gente não aprendeu a analisar esse tipo de dado, né? Mas vale super a pena pensar aí um pouco fora da curva, porque os programas, pelo menos alguns, né, vêm com bons olhos. Sim, com certeza. Eu estava até conversando, acho que foi no sábado passado, em uma das reuniões de um grupo de estudos e pesquisa que eu coordeno, e uma das coordenadoras também, a professora Ellen, ela estava falando justamente sobre essa questão das pesquisas no direito elas serem ainda muito tradicionais, né? Ela estava comentando que ela tinha divulgado um evento lá no grupo da pós-graduação que ela faz parte, né? Que ela é mestranda, relacionada à estatística no direito. E começou uma série de discussões lá sobre a questão, né? Sobre essa questão de utilizar ou não a estatística no direito. E, assim, muitas pessoas não entendendo o porquê, né? Do qual a finalidade de utilizar a estatística no direito. E achei bem interessante, porque realmente, assim, eu particularmente, né, eu tava, uma das disciplinas que eu pego esse semestre é sobre filosofia política e direito constitucional. E dentro da filosofia política e direito constitucional, um dos assuntos que a gente está tratando lá é sobre o autoritarismo. Aí eu comecei a estudar mais sobre autoritarismo e tudo mais. Aí eu estou muito no campo da ciência política. Aí eu começo a pegar os artigos lá da ciência política. Aí eu começo a olhar para a parte metodológica do pessoal lá da ciência política. Eu falo, caramba, o que é isso aqui? Né? Como é que eles fizeram isso aqui? Porque eles estão realmente acostumados a utilizar a estatística na pesquisa. Né? Então, um artigo que eu peguei que eu achei muito interessante foi sobre a questão do declínio, né, da democracia na América Latina. Né? Os pesquisadores, três cientistas políticos, inclusive da UFG, eles chegaram a esse resultado, que a democracia está em declínio, e a partir de dados que eles analisaram do Latino Barômetro e de outra base lá, que eu não me recordo de cabeça. Então, eu fui ver a parte metodológica deles e é muito interessante, porque trabalham com estatística, né? E a gente que é do direito muitas vezes não está acostumado. Então, assim, é algo que eu também quero até mais para frente estudar mais, né, para conseguir compreender melhor esse tipo de pesquisa. Né? Mas eu achei que é muito bacana, achei muito bacana, né, a sua pesquisa, você desde a graduação, quantos graduandos que fazem isso? Né? Então, você já chegou com uma base ali no mestrado muito forte e eu achei muito interessante. Né? E o pessoal está até agradecendo aqui a Lorena. Muito obrigado, vai me ajudar bastante sobre o nome Se eu do. não me engano, Gustavo, esse tutorial da UFG sobre o Iramutec, que está disponível no YouTube, é de um projeto de pesquisa em políticas públicas, se eu não me engano. Que legal. Vou Não tenho até certeza, dar não, uma não pesquisada, tem. tenho interesse. Professora Juliana, deixa eu ver aqui. Ah, assim, a gente falou de vários assuntos, né, relacionados aí à pesquisa. A gente começou falando do problema e a gente já foi falando de outros elementos, né? Eu acho que foi muito rica, assim, a sua contribuição aqui para o pessoal. Eu, particularmente, também aprendi muito. Fiquei muito feliz de escutar, né, um pouco mais da sua pesquisa. Então, tenho só a agradecer, né, assim, pelas contribuições. E se você quiser, né, fazer um fechamento, né, sobre essa temática que a gente está falando, sobre o problema, qual aspecto aí que você. A gente já falou muitas coisas, né, relacionadas ao problema e outros elementos da pesquisa, mas para fazer um fechamento para o pessoal aí que está começando agora, né, a fazer pesquisa, o que você considera, assim, né, de uma forma mais importante, né, para as pessoas que querem elaborar um bom problema de pesquisa?
Em relação também a material, né? Você até deu a dica do material da Miraci, mas tem outro material também que você utiliza nas suas pesquisas? É, a forma de como eu vou encontrar, né, meu problema de pesquisa, eu acho que seu trabalho ele vai ser mais genuíno, ele vai ser mais diferenciado em relação aos outros, se de alguma forma ele se conectar com a sua vida pessoal ou profissional, com as suas convicções, né? A gente precisa ter paixão pelo aquilo que a gente pesquisa, porque fazer mestrado já é muito difícil. Então, se a gente estudar algo que a gente não gosta, vai se tornar algo insuportável. Então, procure em você o que que você gosta de estudar dentro do direito, né? Aí você encontra o tema, aí você vai encontrar o assunto, aí você começa a pensar dentro desse tema que você gosta tanto de estudar. Quais são as perguntas não respondidas? Quais são os aspectos aí que podem ser problematizados? E se você ainda não consegue pensar, né? Repito, estude muito. A gente tem aí os periódicos da CAP, avaliados pela CAPES, a maioria à disposição do leitor. Os anais do Compêndio são um bom ponto de partida. Ler as dissertações do programa da sua pretensão é fundamental para conhecer as pesquisas, para entender melhor o programa. E tem dois livros, além da Miraci Guxin, que eu acho que são relativamente simples e vale a pena para um aluno que está começando, que é Como se faz uma tese, do Eu Humberto tenho Eco. esse. Esse livro é muito bom, né? Porque ele ensina como que você vai ler, como que você vai fazer um fichamento, como que você vai colocar isso no papel. Então, ele vai, de fato, do início. Ele te mostra como que você vai entender um texto para que você possa escrever aí a sua tese, né? No caso, ele fala de tese de E forma abrangente, que é tema é até para outra live. engraçado Confunde que muito. antes de ler, né, esse livro, de começar a ler, eu particularmente, quando eu vi esse título, né, eu pensei, deve ser esse material para quem quer ingressar no doutorado, né? Mas não. Então, é bem interessante, né? Porque lá no início ele vai contextualizar, vai explicar, né? Que tem essa diferença, né? Lá acho que é da Itália, né? Que é o autor. Então, acho que é bem interessante, né? A pessoa que está na graduação já pode ler sim, porque vale para todos os trabalhos acadêmicos que você for desenvolver, seja seu TCC, seja sua dissertação, tese, enfim. É só mesmo a questão E do outro nome, livro é né? esse aqui, Como se faz uma monografia. Que apesar dele parecer, né, ser tão grande, tal, na Nossa, verdade não na verdade ele tem não são tantas páginas assim não. Ele tem 400 páginas mais ou menos, é por conta do papel que eles escolheram, mas ele também ensina o passo a passo para você definir um problema, inclusive esse autor vai colocando como se fossem critérios numéricos mesmo, para saber se você pode partir para a próxima etapa da definição de um problema ou não. Então, e apesar de falar monografia, na verdade, ele pode se aplicar para qualquer nível aí, tanto mestrado e arrisco talvez até doutorado, dá para auxiliar o candidato. quais Então, são? também vale a pena. Qual que é Como o fazer uma monografia? Décio Vieira Salomão. Décio Vieira Salomão, como fazer uma monografia? Massa. Isso, é da Martins Fontes. Esse eu não conhecia, vou até procurar depois da live. Deixa eu ver se tem que onde que ele é. Não tem, não. Mas é um livro muito bom, que eu gosto também. Inclusive, esses dois livros foram utilizados tanto por mim quanto meu marido, que é engenheiro civil. Então, não Ai, é que legal. necessariamente da área do direito, não. Ele auxilia para todo mundo que quer entrar nessa empreitada da pesquisa jurídica. Pesquisa. Não, show. Muito obrigado, professora. É, outra coisa também, né, que eu queria te perguntar, que você falasse para o pessoal, que é em relação, né, à questão da sua editora, porque um dos pontos que eu sempre falo, né, com o pessoal aqui, com os meus mentorados, é sobre a importância da publicação, né, a publicação em bons periódicos, em bons congressos. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal que tiver interesse em publicar, como é que funciona, né, a sua editora, para o pessoal que tiver interesse depois da live, né, em conversar, porque eu achei bem interessante, eu até vi as chamadas, né, acho que já se encerraram, mas eu vi. Eu achei bem interessante, né, as publicações em capítulos de livro, e acho que é interessante, né, também falar para o pessoal, porque produção é tudo, né? Quem tem produção, consequentemente, fica mais próximo aí da aprovação. Eu sou sócia administradora da Mondra Editora. Nós somos uma editora, então, registrada, com CNPJ, com todas as inscrições estaduais, municipais que são necessárias.
E a Mondro, então, é o nosso selo literário, mas a gente tem um selo acadêmico, que é a editora Lutz. E na editora Lutz nós seguimos todos os requisitos para esse livro ser bem avaliado pela CAPES. Então, nós temos um conselho editorial formados por professores doutores, que são de diversas regiões e universidades do Brasil. Então, nós temos no nosso conselho professores da UFG, da USP, enfim, de diversas universidades, da PUC, da Univale. Então, a gente busca seguir todos os critérios para que esse livro seja, inclusive, considerado num processo seletivo de mestrado. Quando são capítulos de livro, esses artigos têm DOI, por exemplo, né? Então, a gente, de fato, segue tudo que a CAPES ela indica. Como publicar? Nós abrimos as chamadas, aí quando se abre as chamadas, nós pedimos um valor de contraprestação, mas se pode pesquisar no mercado, é um valor inferior à maioria das editoras, com a qualidade que a gente oferece, mas é opcional, né? A pessoa participar ou não desse edital. E o edital é sempre organizado por pelo menos pessoas com mestrado, e esse livro vai ser impresso, ele vai estar disponível em e-book na Amazon, no Magazine Luiza, enfim, e o PDF vai estar disponibilizado de forma gratuita. Justamente porque não basta a gente publicar, a gente precisa ser citado, né? O conhecimento precisa ser compartilhado. Aí daí alguns diferenciais da editora desse livro depois ficar compartilhado em PDF. Mas também você pode enviar para nós a sua monografia, a sua dissertação, enfim, o seu livro. Quando alguém nos envia uma obra, nós enviamos para o conselho editorial. Né? Se é uma obra de direito agrário, então a gente vai enviar para alguém que seja dessa linha. Se é uma obra de direito administrativo, vamos enviar para algum conselheiro, né, para um membro do conselho que entenda dessa área. Aí ele vai dar o parecer. Olha, essa obra é muito boa, a editora não pode perder, então não vamos cobrar nada do autor. Pode acontecer isso. Ou então, olha, é uma obra boa, mas não acho que vale a pena o risco da editora. Então a gente pode cobrar o valor de registro e né, de contratação dos freelancers. Ou então ele fala, olha, é uma obra boa, segue aí todos os requisitos da CAPES, mas não acho que vale a pena a editora investir, então acho que vocês têm que cobrar do autor. Então pode acontecer da pessoa enviar a obra e a gente falar, olha, o preço é X. Então depende muito da obra, depende da proposta, mas nós estamos com gestadas aí que nós não cobramos nada do autor. E dia 11 de novembro nós vamos fazer o lançamento de um livro. 11 não, perdão, tô louca, né? Dia 10 de dezembro, vamos fazer o lançamento de uma obra sobre o direito das mulheres, que foi organizado pela Isabelle Schirab, que é professora da UFG, e pela Mércia Cardoso, que é uma professora do Nordeste, deixa eu lembrar o estado, de Fortaleza, ela é de Fortaleza. E é uma obra que só tem mulheres de peso. A pessoa que vai fazer, que fez o prefácio, é uma professora da USP, que a gente não pode dizer ainda por pedido, mas é um dos grandes nomes aí do direito das mulheres. E é uma obra que ficou incrível, né? Que vai ser lançada aí dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Então, assim, qual que é o nome da obra? Voltinhas, né? Então, como publicar? Nos envie, que aí a sua obra, né, vai ser analisada pelo conselho editorial. E pode ser que seja solicitada alguma contraprestação, pode ser que não, ou pode ser também que a obra seja rejeitada, né? Nós queremos, então, que o selo Lutz se torne referência aí no mercado editorial acadêmico. Então, a gente só publica obras que sejam pertinentes para o selo. Que show! Qual que é o nome da obra que vocês vão lançar? Espera aí, que eu não vou saber de cabeça. Pessoal, vocês viram aí tanto que é interessante, né? Que vocês podem pegar, por exemplo, a monografia, vamos supor que você deixou a monografia parada aí durante muito tempo, já se formou, enfim, eu vejo que muitas pessoas fazem isso, né? Não aproveitam aquele trabalho para publicar, né? Só faz a monografia e depois esquece daquele trabalho, né? E a editora da professora Juliana, como vocês puderam perceber, ela também aceita esse tipo de material. Então, vocês podem fazer a submissão, que vai passar, né, pelo corpo ali de pareceristas que vai avaliar, né, se a sua obra vai ser aprovada ou rejeitada. Então, acho que é muito bacana vocês terem a produção. Né? Pensa, vocês aí têm escrito um livro. Né? Vocês podem transformar o TCC de vocês em um livro. Isso é muito bacana, vale muito para o currículo de vocês. Então, eu recomendo. Dia 10 do 12 vai ter um evento de lançamento do livro da professora Juliana, que a professora Juliana está organizando.
e ela está O nome do verificando aqui livro qual que é o título. é porque são tantos livros que aí minha cabeça, os novos Imagine, desafios dos feminismos na era pós-democrática. Então, é um livro show. organizado pela Isabel, quem é daqui de Goiás deve conhecê-la já, é a professora Mércia Cardoso, e as autoras também são todas mulheres de peso. E eu digo assim, por mais que você não publique com a Lutz, né, você precisa publicar em uma editora que tenha conselho editorial. Essa é uma exigência dos programas. Não, cuidado com as editoras aí predatórias. Hoje mesmo eu recebi um e-mail falando sobre a publicação de um pôster que eu apresentei em 2014 para eu publicar e tal. Então não acredite, editora boa não fica enviando e-mail assim, não. Tanto E eu, que quando eu envio já aconteceu 2 vezes, eu enviar uma proposta para 2 professores de ideias de livros, eu na caixa, no assunto, eu usei palavras para mostrar para ele que a gente não era uma editora predatória. Então tomem muito cuidado para não caírem em cilada. Porque senão você vai gastar dinheiro, tempo e depois não vai valer na contagem de currículo, né, do processo seletivo. achei muito interessante, porque eu já caí, né? Já caí nesse conto aí. Eu tinha publicado em um congresso, eu não sei se, acho que era resumo. Depois uma editora entrou em contato comigo via e-mail, acho que já tinha um ano depois, para publicar esse mesmo trabalho, né? Então, na época, nossa, eu me senti lisonjeado, porque eu estava começando, né, a fazer pesquisa. Pensei, nossa, estão valorizando a minha pesquisa, né? E depois, com o decorrer do tempo que a gente vai criando essa maturidade, a gente vai percebendo, né, que realmente são só mais pessoas assim, um nível mais elevado que recebem esse tipo de convite, né? Não é meros mortais aí, a gente às vezes na graduação, né, no mestrado, que a gente vai receber esse tipo de convite. Então acho que é muito interessante. Fiquem de olho, viu, pessoal, com essas revistas, com essas editoras predatórias, tá bom? Porque às vezes vocês podem perder dinheiro, como eu perdi. Então, acho que esse conselho da professora Juliana é muito pertinente, tá bom? E, professora, assim, acho que eu tenho só te agradecer. Acho que todos os seus ensinamentos aqui ficaram muito claros para quem estava assistindo, para mim, foi muito bom, foi muito produtivo. A gente aprendeu aqui não só sobre problemas de pesquisa, mas sobre vários elementos, né, do projeto de pesquisa em si, sobre dicas aí também de publicação, dicas do próprio processo seletivo. A gente conheceu um pouco da sua história também. Aí a gente viu, né, que é, algo que eu sempre gosto de falar é que o mestrado não é só restrito para aquelas pessoas, enfim, que são fora da média. Não, a gente precisa realmente começar, né? A gente tem várias ferramentas e que hoje a gente trouxe para vocês livros de metodologia, sugestões, coisas práticas que acabando essa live vocês podem executar, né? Realmente assim a gente precisa realmente se dedicar, porque e o resultado vem, né? Agora não vai vir o resultado se você vai começar a estudar, se o edital já foi publicado, né? Se você nunca teve contato com pesquisa e tudo mais, né? Então, se antecipem aos editais. Inclusive, esse é um dos grandes objetivos aqui, de eu estar promovendo esse evento, né? Fazendo essas lives de crescimento. Na próxima semana também fazendo essa maratona da aprovação do mestrado, porque eu sei que em algumas universidades os editais vão ser publicados, os editais que tradicionalmente seriam publicados no início agora do segundo semestre desse ano, eles foram muitos deles adiados para o início do próximo ano por conta do período de pandemia, por conta dos calendários das universidades públicas, que teve alguns ajustes, como é o caso da UNB. Então, eu falei, eu vou organizar esse evento agora, professora Juliana, porque eu sei que vai chegar em janeiro. Em janeiro o pessoal vai estar todo desesperado, porque os editais vão estar sendo publicados. E eu falei, não, vamos fazer em dezembro, porque quando chegar em janeiro eu vou falar, gente, a gente fez o evento em dezembro, você teve a oportunidade de participar, é um evento aqui gratuito, você vai tá tendo acesso a muitos conteúdos que eu, particularmente, quando estava me preparando, não tive, né, a oportunidade. Eu não via pessoas compartilhando na internet de uma forma aberta, de uma forma acessível sobre pesquisa. Às vezes eu achava algum vídeo no YouTube, mas era um vídeo de 2, 3 anos atrás, às vezes com uns 10 minutos, 5 minutos. E o que a gente está fazendo aqui? Né? Uma live aqui que já tem mais de uma hora, com muito conteúdo de qualidade. Então, acho que a gente aqui tem só a agradecer, né, a professora Juliana por estar doando esse tempo dela para a gente. E é isso, professora. Né? Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal. E muito obrigado.
O que você falou, Gustavo, é muito verdade, de que não são gênios, não são pessoas que são ponto fora da curva, que são aprovadas em processo seletivo de mestrado e qualquer tipo de concurso, né? Normalmente são as pessoas esforçadas. Né? Tem uma música de Legião Urbana que meu orientador falou para mim uma vez no primeiro período, eu levo para a vida, né? Quando fala que disciplina é liberdade. Então, a liberdade que você busca na sua vida, que eu não sei o que é ser livre para você, você vai alcançar por meio de muita disciplina. A maioria das pessoas só alcança os seus sonhos, seus objetivos por meio do estudo, né? Por meio da educação. É um caminho aí doloroso, longo, mas que a gente sabe que muito provável a gente vai alcançar o que nós desejamos. Então, não sei qual é a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, mas se é o seu objetivo, se organize, seja disciplinado, estude muito, se esforce, que uma hora a aprovação vem, né? Aquela é clichê, mas é verdade, só não passa quem desiste, né? Então, eu conheço várias pessoas que não passaram de primeira nem de segunda, mas que na terceira vez deu certo. Então, se esforcem para isso. E parabéns, Gustavo, pela iniciativa, né? Iniciativa aí recorrente de organizar eventos como esse, de compartilhar seu conhecimento, suas experiências, né? Acerca da sua trajetória de aprovação. Sua história é exemplar, não só, né, por tudo que você alcançou, mas tanto você ter vindo de uma instituição privada, então para quebrar o tabu de que é só aluno de instituição pública e também pela aprovação em 3 programas, né, que é um feito aí muito significativo. Então, parabéns, espero que você continue Obrigado. tendo sucesso, né, nesse projeto e que continue compartilhando bom conhecimento, né, boas informações que apesar de termos mais conteúdos hoje do que alguns anos atrás, ainda é um conteúdo muito pequeno, né? E nem sempre pertinente, nem sempre correto, tá? Então, parabéns e obrigada pela oportunidade, obrigada novamente por ter feito o convite, pela confiança, e obrigada a todos que estão aqui. Qualquer dúvida, qualquer, né, questionamento que tiverem posteriormente, podem me procurar, que eu sabendo responder, estou à disposição de todos. Então, obrigada. Muito obrigado, professora Juliana. Muito obrigado, pessoal, que estiveram aí nos assistindo. E uma excelente noite para vocês. Me perguntaram se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, então vocês podem assistir. Quem não teve que sair depois, né, e entrar depois, vocês podem assistir do início, né, que eu já vou estar deixando ela salva aqui no meu perfil. Então é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês. Uma excelente noite, professora Juliana. E um grande abraço. A gente se encontra na segunda-feira, às 8 horas, na nossa primeira aula da maratona da aprovação do mestrado. Tchau, tchau.